Amigos, boa noite a todos da cidade Ativo Online. Hoje estamos aqui ao vivo para mais esse boletim informativo sobre o coronavírus, sobre essa situação da saúde que nós brasileiros está passando nesse momento, né? Então, todos os dias às 19 horas vamos estar ao vivo trazendo essas informações para vocês, o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo também. Então, e tem outras notícias também, temos vários vídeos também de os moradores também que enviaram para nós e a gente vai passar aqui para vocês. Gostaria de agradecer a todos os amigos internautas que sempre nos acompanham aí nesses 3 anos de televisão, de TV online aqui, trazendo aqui programações para vocês, viu? Com mais de 1.600.000 amigos, seguidores que a gente tem nas nossas redes sociais aí, a gente sempre faz as nossas lives aí no grupo da Cidade Ativo Online. Se inscreva no canal do YouTube também, Cidade Ativo Online, segue nós também no Instagram, que você também vai ficar sabendo aí de todas as novidades. A nossa TV online aí que mais cresce no Brasil. O Roberto não está aqui hoje aí, tá fazendo aí os afazeres, né? Então, logo aí que passar, se Deus quiser passar essa crise na saúde nacional, a gente vai voltar aí às nossas programações normalmente. Então, Robertão, aí um abraço para você, para sua família e a todos da equipe da Cidade Ativo Online também, que cada um aqui nós estamos revezando também. O Jonathan tá lá em Araraquara também, cumprindo aí a quarentena, né? Hoje a gente vai falar de muita coisa que está acontecendo e dados atualizados também. O ministro da Saúde também, hoje ele esteve ao vivo também e a gente vai passar um pouco aí dessas informações para vocês. Então, até agora, pessoal, no estado de São Paulo, a gente vai mostrar aqui para vocês os dados da cidade de São Paulo. Chegaram a 84 mortos por conta aí do coronavírus no estado de São Paulo. E isso é no estado de São Paulo, 84 mortos por conta aí do coronavírus e 1.406 casos confirmados. Isso é no estado de São Paulo, pessoal, estado de São Paulo, né? Então, muita gente aí fica dando outras informações, mas essas informações que chegaram até agora. O novo número de notificações representa cerca de um aumento de 14% em relação aos 1.223 casos de sexta-feira, de ontem, no dia 27. Entre as mortes, aí, o crescimento foi de 23%. Então, são esses dados que chegaram até agora conosco aqui. A Carolina Salles está dizendo boa noite, Carol. Boa noite também para sua mãe, a Elisângela, e a todos aí de Embu das Artes. Lúcia Muso está dizendo boa noite, Bruno, beijo, boa noite, mãe, e a todos aí do Embu das Artes aí, do Jardim Santo Antônio, a todos, né? A Carol, que é do Jardim, eu só não, é próximo do Jardim Silva, eu só não lembro aí qual o bairro que é. Mas esses internautas aqui também nos acompanham. Então é isso, pessoal. Então esses são os casos que estão acontecendo até agora. Até agora está acontecendo. Então o governo está fazendo, muita gente querendo votar, o governo também está fazendo sua parte. Também não adianta também todo mundo ficar em casa e não ter um projeto para que as pessoas consigam ficar em casa. Porque os que mais sofrem aí são os trabalhadores autônomos, os caminhoneiros. E também essa epidemia também não pode se alastrar, né? Porque se você também tem mais aglomeração, mais proliferação dessa epidemia e dessa pandemia começa a partir de frente. Então é um momento, tem que ser um momento de inteligência, um momento de solidariedade que a gente consiga superar isso. Mas, diretora, por favor, coloca o vídeo do morador de Alagoas, que ele mandou aqui para nós, que o governador pediu para ele ficar em casa e não trabalhar, mas colocou aí os trabalhadores para trabalhar. Vamos ver o vídeo aí, daqui a pouco estamos de volta. Essa é a nossa realidade, ó. O governador de Alagoas bloqueia empresa, comércio, lojas, tudo, bloqueia tudo. Mas as obras dele, ó, não paralisou. Centenas e até milhares de pessoas nas ruas trabalhando, tudo junto, sem máscara, sem prevenção nenhuma, absurdo que estão colocando, ó. Isso é só uma delas, tá vendo, ó? Só nessa obra tem mais ou menos
150 pessoas. Ninguém tá parado. Nenhuma obra pública do governo tá parado. Mas nós temos empresa, nós que temos loja, nós que temos feirantes, tudo isso aí, ó lá, maquinário para cima e para baixo. Não tem um só com a máscara. Mas a gente pode parar. A obra dele não. A obra dele não pode parar não. Tá vendo aqui, ó? Me mostra a máscara desses operários aí, ó. Olha aí, ó. Essa obra é para ter mais ou menos, uns 300 pessoas. E aí, governador? Como que fica isso? Que palhaçada é essa? Isso é um absurdo. Vamos sair pra rua de qualquer jeito, que queira ou que não. Vamos ver se tem cadeia para prender a população que quer trabalhar. Essa é a realidade. Governador de Alagoas. Pessoal, isso aconteceu lá em Alagoas. Esse morador mandou o vídeo pra gente aí e falou, né, a sua opinião, e também o que está acontecendo lá no estado de Alagoas. Se vocês quiserem também enviar algum vídeo aqui para nós, a gente passa aqui ao vivo para vocês, tá bom? Então isso que aconteceu lá, né? Então acaba nos mandando esse tipo aí de vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso que está acontecendo. Mas diretora, por favor, coloca o Jonathan aí na tela e vamos ver o que está acontecendo aí na região de Araraquara, o que ele trouxe pra gente aí e se tem algumas informações novas, alguns dados novos aqui pra gente. E aí, irmão, boa noite, tudo bem com você? E como é que tá aí a sua quarentena? Como é que tá também o ânimo das pessoas, né? Muita gente aí querendo voltar ou muita gente aí querendo ficar na sua residência. E boa noite para você. Boa noite, Bruno, boa noite a todos que estão assistindo nosso boletim informativo aqui na Cidade Ativa Online. Creio que tanto aqui na região quanto em todas as outras regiões do Brasil, as opiniões estão sempre bastante divididas. Aqueles que mais necessitam ter os seus comércios abertos para poder ter o retorno para conseguir manter as suas casas, seu alimento, estão realmente fazendo carreatas, buzinaços, indo para a rua, tentando pedir aí para que os governantes reabram os comércios. E ao mesmo tempo temos talvez ainda a maioria das pessoas acatando as ordens do governo estadual e do Ministério da Saúde para manter essa quarentena pelo menos até o dia 7 de abril como forma de prevenção. Porque como a gente havia dito nos outros programas anteriores, mesmo que por conta própria, desobedecendo às ordens dos estados, os comerciantes abram, a maior parte da população está com medo, eles estão se precavendo, está todo mundo em quarentena. E creio que mesmo com comércios abertos, talvez alguns tragam até mais prejuízo do que estar fechados, porque tem que pagar funcionário, tem que pagar luz, tem que pagar água de um dia inteiro trabalhando. E se você paga luz, água, funcionário de um dia inteiro trabalhando e a população não sai de casa para comprar, você tem um comércio aberto o dia inteiro, sem lucro nenhum e que deu ainda mais prejuízo do que se tivesse fechado. Ô Jonathan, antes de você continuar aqui, a Marta Miranda está dizendo boa noite a todos da TV Cidade Ativa Online. Boa noite, Marta. Boa noite para você e para todos os seus familiares. Já ajuda a compartilhar esse boletim aqui para que essas informações importantes cheguem a mais outras pessoas, aos seus familiares, seus entes queridos, porque só a informação é que vai conseguir dissipar o medo que a população está sentindo. Ela que é uma cantora gospel que se baita voz, eu lembro dela. Que se apresentou aqui no Talento Gospel também, uma voz maravilhosa. E a todos aí de Indaiatuba também, um grande abraço, um grande beijo. Eu lembro da Marta sim, até um baita de uma voz, a voz linda. Então vamos lá, tem alguns dados aqui do Brasil que o Ministério da Saúde atualizou aí na tarde desse sábado, informando que o Brasil registra 3.904 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registrados 114 mortes somente no estado de São Paulo. Então, esses números aí estão se agravando, estão se alarmando, e todas as providências que nós tomarmos hoje só serão realmente visíveis no impacto de prevenção do vírus daqui 2 semanas.
Então, apesar de parecer que não está fazendo diferença a quarentena que está sendo realizada, a gente só vai poder ter certeza desses dados daqui 2 semanas. E o Brasil tem uma vantagem muito grande, que é o que eu vou falar disso um pouco mais para frente, lá no programa mais para frente, que a gente teve a sorte de não ser um dos primeiros países atingidos. Então a gente consegue aprender com os erros e com os acertos dos países que já foram atingidos há 10, 12, 20, 25 dias antes da gente e conseguir aí melhorar os acertos e evitar os erros que eles cometeram para que a gente consiga se precaver e sair melhor do que eles nessa guerra, que é praticamente uma guerra contra o vírus. O avanço da doença está acelerado, foram 25 dias, desde o primeiro dia de caso confirmado, já foram 1.000 casos, então de 26 de fevereiro a 21 de março, no entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas 6 dias, então demorou aí praticamente um mês para que aparecessem os primeiros 1.000 casos, e em apenas 6 dias esse número de casos foi dobrado. Então tem uma imagenzinha, vou pedir para colocarem a imagem aí. Isso, essa aí. Esses aí são os casos de coronavírus no Brasil, acumulado, né, por estado. Então o primeiro caso foi confirmado lá em 26 de fevereiro, e o primeiro morto no dia 17 de março, e os 2 casos foi em São Paulo. Tanto o primeiro caso em 26 de fevereiro, quanto a primeira morte também foi em São Paulo. Então esse gráfico mostra um pouquinho aí para vocês como está a infestação, a disseminação do vírus, como ele está se espalhando pelo Brasil. Então, como a gente pode ver aí, as cores mais escuras, os vermelhos mais escuros, são onde tem maior incidência de infectados, e as mais claras onde tem menores incidências. Sendo aí que São Paulo é o epicentro com o maior número de infectados até agora em todo o Brasil. Então, durante o programa a gente vai abordar outros lugares, algumas outras notícias regionais, São Carlos, aqui, região, notícias internacionais, mas algumas outras do Brasil também. E daqui a pouco eu volto aí trazendo mais novidades regionais para vocês. Beleza, obrigado aí pela sua participação. Continuando aqui, pessoal, no Rio de Janeiro chega a 13 mortes por conta aí do coronavírus, com mais de 500 casos, isso é no Rio de Janeiro, 13 mortes e 500 casos. Eram 10 óbitos até a última sexta-feira, ontem era 10 e agora pulou para 13, aumentou 3 aí. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado é o segundo com mais casos confirmados. Então, Rio de Janeiro aí na escala está em segundo lugar com mais casos confirmados do coronavírus. 500 casos e 13 mortes. Isso são dados de hoje. Pode mudar daqui umas horas, pode mudar alguma coisa. Mas hoje, no Rio de Janeiro, chega aí a 13 casos e 500 casos. E com muita tristeza também, continuando aqui, né, no Rio de Janeiro, Daniel Azulay. Quem não se lembra aí desse desenhista e artista plástico, morre vítima de coronavírus aos 72 anos de idade, diz a família aí. Ele estava internado havia 2 semanas na clínica São Vicente. O Daniel lutava contra a leucemia, também foi uma surpresa aí. Ele estava aí com leucemia e contraiu o vírus aí, segundo os parentes, contraiu aí o coronavírus e faleceu, nos deixou, né? Ele que quem conhece o trabalho dele sabe o quanto que era bonito aí os trabalhos dele aí, Daniel Azulay, e um sentimento aí para as famílias também desse ótimo artista plástico, esse ótimo desenhista aí que nos alegrou muito e alegrou muitas crianças também, pessoal. Então essas informações aqui que estão chegando em Minas Gerais, Brumadinho instala barreira sanitária na entrada da cidade. Então funciona assim, quem chega lá de carro ao município é parado para receber informações sobre a pandemia. Então todo mundo que entra lá, já onde você vem e tal, para você entrar aqui você tem que fazer isso, lavar a mão, álcool gel, né?
não ficar contato físico com as pessoas. Então, Brumadinho está fazendo isso lá em Minas Gerais. É isso que está acontecendo lá, pessoal. Continuando aqui, no Espírito Santo, mulher é morta a tiros ao lado da filha em Vila Velha. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira no bairro Garanhuns. Os suspeitos fugiram e ninguém foi preso. Então, isso que aconteceu lá no Espírito Santo, né? Por mais que tenha epidemia, mas a criminalidade continua, enfim, né? Acidentes continuam também, então ainda acontece muita coisa, né? Então, muita coisa aí não está parado também. Em Santa Catarina, carreta desgovernada invade garagem de casa e arrasta o carro até destruir a cozinha no oeste aí catarinense. O acidente ocorreu no bairro João Batista Tonial, em Xanxerê. E, graças a Deus, aí ninguém ficou ferido. Nossa, pessoal, vocês imaginam o susto dessa família, hein? Que a carreta aí, a carreta que leva tudo, né? Graças a Deus que a carreta não derrubou a casa, né? Uma carreta assim deve pesar umas 50 toneladas, né? Então, graças a Deus aí não aconteceu nada e só foi um susto mesmo e foi só a percas materiais, né? Então, você imagina, né? Mas esse surto aí, né? Da pandemia que todo mundo tem que ficar em casa, né? Imagine para essas pessoas, né? Sendo que tá tudo parado, né? Vai ter que ir para casa de parente, alguma coisa vai ter que fazer essa família aqui. Pessoal, antes de continuar, gostaria de ver mais um patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online, é a RB Marketing Político. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais. Pesquisa eleitoral. Oratória. Perfis de redes sociais. Quer saber mais sobre a RB Marketing Político? Entre em contato conosco aqui pelo 11 9 9903 8834, pessoal. RB Marketing Político é assessorada a todos aí, a Jussi de Indaiatuba, a Rita de Cássia, a Viviane da Saúde. Então a todos aí é assessorado. A Palmira Cassiano está acenando aqui para nós e a Sueli também está nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela participação e as informações estão chegando aqui e passando para vocês. Mas antes de continuar, diretora, por favor, coloca o Jonathan aí e vamos ver o que ele trouxe para a gente aí de notícias regionais, de notícias do mundo, atualizada aqui para vocês. Bom, vamos dar continuidade às notícias regionais. Antes disso aqui, a Josefa Badu está dizendo boa noite, Bruno. Boa noite, Josefa. Muito obrigado aí você, que é a nossa professorinha aí, querida lá de Alagoas. Como é que tá aí a sua quarentena? Tá cumprindo aí? Já enjoou de ficar em casa? Ela continua aqui, eu não aguento mais viver de quarentena. Essa vida não dá pra mim, realmente, Josefa. Tem muita gente que não aguenta mais, tá ficando entediado de ficar em casa, não aguenta mais, já limpou a casa 3 vezes e já não sabe mais o que fazer, né? Infelizmente tá assim, mas a gente espera aí voltar, né? Hoje à tarde, o ministro da Saúde esteve ao vivo e está fazendo um planejamento aí que possa voltar as coisas aos poucos, mas para voltar, acho que vai voltar lá pro dia 4 de abril, entre 10 de abril. Vai ser mais ou menos assim para voltar, mas vai se fazer um sistema aí para que de orientação para as pessoas, porque não dá para voltar de qualquer jeito. Quando voltar, tem que voltar assim, de uma maneira devagar. Pronto, se for abrir um estabelecimento, vai ter que ter um número certo de pessoas para entrar, para sair, vai ter que fazer a higienização. Então, vai ter tudo uma cartilha pós a epidemia, né? Porque ela vem, então, pega mais para as pessoas que têm mais idade. Aí, digamos que você libera todas as crianças para ir para a escola, né? Você como é professora. Mas para as crianças, os pais mais jovens são mais resistentes, acaba pegando, mas pode transmitir para um velhinho para o outro. Então, isso aumenta muito. Então, essa resguarda é para o vírus, digamos assim, morrer
E quando voltar, e quando a gente voltar, vai ter que voltar aos poucos. Então não vai ter que voltar muito de uma vez. Foi isso que o ministro deu depoimento hoje à tarde. Então, realmente, mas as pessoas estão muito estressadas. Mas aguenta mais um pouco aí, tá bom? Aguenta mais um pouco aí que a gente vai voltar aí aos poucos. É importante lembrar também, Bruno, que caso hoje não fosse mais encontrado nenhuma vítima, nenhum infectado pelo coronavírus, para ter certeza mesmo de que estamos seguros, isso ainda demoraria de 3 a 5 meses. Então, por mais que não aparecesse mais ninguém com sintomas a partir de hoje, ainda demoraria de 3 a 5 meses aí o risco dessa pandemia poder voltar. Então, como você mesmo falou, os países que estão mais sofrendo com isso são aqueles que não investiram em detecção da doença. Eles esperaram morrer um monte de gente para depois começar a fazer os testes. Né? E o que mais atrapalha mesmo são realmente as pessoas que são infectadas e não manifestam os sintomas. Então elas vão para todo lugar achando que está tudo bem, faz-se o teste nela, demora para caramba para ser. Na verdade, nessas pessoas que estão bem, nem é feito o teste, porque elas não manifestam sintomas. Porém, elas estão por aí espalhando o vírus à torta e à direita, achando que está tudo bem e nem sabem que estão infectadas. Então isso é muito perigoso, principalmente no caso de comércios, de grandes aglomerações de escolas, academias, shoppings, essas coisas. As pessoas que estão bem vão ali circular e acabam voltando em contato com os idosos, com outras pessoas do grupo de risco, né? Pessoas que têm já alguma doença pulmonar ou coisa do tipo, e acabam ali infectando essas pessoas e causando um grande risco de morte nessas pessoas, né? E ela continua aqui, o Jonathan, ela diz aqui, as aulas aqui no meu estado de Alagoas não vai voltar agora. Pelo menos deve ficar até o dia 30 de abril, pelo menos, tudo parado. É uma das ordens aí do governo, né? Então vamos continuar aqui, vamos falar agora da Prefeitura de Dourado. Ela revogou 2 decretos e determinou a reabertura do comércio, já que a gente está falando de reabrir o comércio, a gente achou uma exceção, que a Prefeitura de Dourado ela vai reabrir o comércio a partir de segunda-feira. A quarentena é uma recomendação de autoridades da área da saúde no Brasil e no mundo para conter a disseminação do novo coronavírus. No dia 21 de março, o governo de São Paulo, João Dória, determinou a quarentena de 15 dias até dia 7 de abril, o que restringe o funcionamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais. Em nota, a Prefeitura informou que revogou os decretos porque a cidade é pequena, com pequena população e com um movimento baixo no comércio e também na cidade. O comércio abrirá tendo que acatar orientações de prevenção que o Departamento de Saúde fornecerá eventualmente em forma de boletins, informou a Prefeitura. A cidade tem 8,8 mil habitantes, tem 2 casos suspeitos de Covid-19 aguardando o resultado de exames no Instituto Adolf Lutz. Então eles vão realizar a abertura dos comércios de uma forma a ser instruídos pelo Ministério da Saúde, porque eles alegaram que lá a cidade é pequena e não tem muito movimento no comércio. Então vamos acompanhar e ver como que vai ser isso daí. A Carolina Salles Lima, boa noite. Abraão, filho da Elisângela. Ô Abraão, boa noite, viu? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abração para você, um beijão aí para sua mãe, Elisângela, e a todos aí de Embu das Artes aí, fica conosco aqui, que a gente vai trazer mais informações aqui para vocês, tá bom? Agora uma notícia legal, em meio a tanto caos, a campanha Rede de Solidariedade, criada para unir pessoas que queiram ajudar outras durante a pandemia do novo coronavírus em Araraquara, recebeu 80 ligações no primeiro dia de funcionamento. A iniciativa, que teve início na quarta-feira, dia 25, disponibilizou o número do telefone gratuito para que a população entre em contato e se cadastre como voluntário. As pessoas cadastradas poderão doar alimentos não perecíveis e itens de limpeza e higiene pessoal para famílias economicamente mais vulneráveis, doentes crônicos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Apesar de não ter nenhum caso confirmado de acordo com o último boletim divulgado no fim da tarde de quinta-feira, Araraquara monitora 29 casos suspeitos, sendo que 13 continuam internados.
Então, segundo a Prefeitura, os interessados em contribuir com as doações, eles podem ligar para o número, anotem aí, vou falar devagarzinho, 0800 773 1145. Então, 0800 773 1145. E para receber aí as orientações necessárias. O número também está disponível para os voluntários que puderem ajudar fazendo as compras em supermercados ou indo à farmácia. O telefone funciona todos os dias das 8 da manhã às 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Então essa é uma iniciativa muito bonita. Esse deveria ser o espírito de todo brasileiro agora, de cooperação, de união, e não de ficar essa briga entre saúde e economia. A gente tem que lutar aí por um meio termo, e quem tem condições ajudar quem não tem condições, e eu continuo a bater na tecla, né? Todos nós brasileiros autorizamos a cortar pela metade o salário dos políticos para poder ajudar nessa pandemia, já que o contrário já foi feito. Então, fica aí o nosso apelo para as pessoas que recebem mais, que já é o dinheiro da população. Parece que aí, Bruno, dos 12 meses que a gente paga de contribuição, 6 meses são só de imposto, né? Então, ou seja, dá para eles conseguirem aí bancar a população tranquilamente por esses 3 meses durante a pandemia. Então, não vai ser assim tão difícil o governo ajudar quem realmente precisa e não tem condições de ficar com seus comércios fechados. Um grupo de comerciantes e manifestantes de São Carlos fez uma carreata com buzinaço para pedir o fim do fechamento do comércio estabelecido na cidade como medida de combate ao novo coronavírus. A quarentena é uma recomendação de autoridades da área da saúde no Brasil e no mundo. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o decreto que determina o fechamento do comércio continua em vigor, assim como a decisão estadual que determina a quarentena a princípio até o dia 7 de abril. O decreto foi anunciado pela Prefeitura de São Carlos e posto em vigor na sexta-feira, dia 20, valendo aí até, o governo do estado disse até o dia 7, mas a Prefeitura colocou valendo até o dia 30 de abril. A decisão proíbe a abertura de comércios e serviços de alimentação de consumo no local, como restaurantes, lanchonetes e bares, casas de festas e eventos e buffets, academias, clubes, cinemas, boates e shoppings. Então, todos esses tipos de estabelecimentos estão proibidos de estarem com portas abertas. A concessionária que administra as rodovias Washington Luiz, a SP-310, e Engenheiro Paulo Nilo Romano, que é a SP-225 em São Carlos e região, anunciou ontem que 11 postos de serviço continuam com serviços de alimentação aos caminhoneiros durante a pandemia do novo coronavírus. Então a gente tem falado muito e visto muita reclamação dos caminhoneiros que eles vão em postos, não tem lugar para se alimentar, não conseguem tomar um banho, não podem descansar. Então as concessionárias administrativas da Washington Luiz e Engenheiro Paulo Nilo Romano estão disponibilizando 11 postos de serviço que vão continuar com seus serviços, praticamente todos os serviços, 24 horas por dia. Segundo a Artéria e Centrovias, em vários trechos de Rio Claro, Santa Gertrudes e Tirapina, São Carlos e Brotas, os motoristas podem abastecer, fazer a manutenção dos veículos, além de poder utilizar a área de descanso, vestiários com chuveiros e suporte de manutenção aos veículos. Então, realmente, essa é a ajuda que os caminhoneiros precisam, e não só nessa região, mas no Brasil inteiro, porque dependemos do transporte deles para tudo. Então, vamos torcer aí para que seja dada a devida atenção a essa classe dos caminhoneiros, que realmente não pode parar, principalmente nas épocas de crise. Ô, Jonathan, a Josefa colocou aqui que não conseguiu pegar o número. Pra você falar de novo, mas esse número que você falou é de Araraquara, né? Sim, esse aqui é para Araraquara. Então, aí José, tem que pegar da sua cidade aí, de Marimbondo, Alagoas. Você tem que entrar em contato aí com a prefeitura para ela te dar aí as informações, correto? Dá uma pesquisada. Eu vou até ver se eu pesquiso aqui. Qualquer coisa amanhã a gente traz para vocês, se tiver algum número aí próximo.
Mas se você der uma procuradinha ou entrar em contato com a prefeitura deve estar fechada, mas deve ter algum número que você possa ligar ou algum site na internet para você ver se existe esse mesmo tipo de iniciativa aí na sua cidade, no seu município. E se não tiver, já fica aí para você já dar ideia para quem estiver próximo de você e de repente vocês acabam criando um, porque é muito importante esse tipo de união nesse momento. Eu vi aqui alguns amigos meus postando em algumas redes sociais que eles se disponibilizavam sem nenhum custo, eles têm motos, têm carro, a qualquer idoso ou pessoas de alto risco de morte caso contra esse coronavírus, ele se disponibilizou, né, eles se disponibilizaram a ir buscar medicamentos, fazer compras, esse tipo de coisa para pessoas que não tem quem faça por elas e não podem sair de casa por conta da quarentena. Então é também uma iniciativa que pode ajudar as pessoas que não têm condições de fazer por si próprio. E o Jonathan, o Alexandre RC está dizendo aqui, o melhor programa online do Brasil, sucesso. Muito obrigado pelas informações. E a Josefa colocou também, ok, tudo bem. Nós que agradecemos, Alexandre, você que está sempre compartilhando aí. Pedimos para as outras pessoas que estiverem assistindo também compartilhar essa live do Facebook, compartilhar nosso canal no YouTube, que é Cidade Ativa Online, seguir a gente no Instagram, @Cidade Ativa Online. Se inscreva lá no canal do YouTube, ative as notificações, compartilha com todo mundo, porque essas informações são primordiais para que a gente mantenha a calma e consiga tomar as melhores decisões. Então, quanto mais pessoas próximas a vocês souberem do que a gente tem informado nos boletins, melhor vai ser para todos em volta, para a gente conseguir diminuir ao máximo os danos causados pela pandemia. O Hospital Carlos Fernando Malzone de Matão divulgou hoje que investiga a morte de uma criança de 8 anos com suspeita do novo coronavírus. Esse é o terceiro óbito em investigação na cidade. Segundo o boletim do hospital, a menina era portadora de outras doenças, mas foi testada por ter sintomas de Covid-19. O exame foi colhido e enviado ao Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Prefeitura de Matão, a Secretaria Municipal de Saúde registrou até amanhã desse sábado 23 casos suspeitos do coronavírus. A cidade não tem ainda uma confirmação da doença. Então, é aí um dos primeiros casos de morte infantil, mas ela já tinha outras doenças, então o coronavírus, na verdade, foi um agravante e não a causa principal, ao que parece. Foi enviado já as amostras para o Adolfo Lutz e vamos aguardar aí para ver se tem alguma morte confirmada ou não lá em Matão. Aliás, eu acho que está pouco o número de testes. Todos os testes estão sendo enviados para o mesmo lugar, que é o Instituto Adolfo Lutz. Acho que está na hora do Brasil investir um pouco mais nos governantes em realizar esses testes, aumentar o número de testes possíveis. São realizados um pouco mais de 16 mil testes diários, mas creio que nos próximos 10, 15 dias seria necessário mais de 5 mil testes por dia. E quanto mais testes, mais a chance da gente conseguir prevenir. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar nos internacionais, como a Alemanha tem feito para minimizar, apesar de eles terem bastante infectados, eles conseguiram minimizar demais, e o número de mortes é relativamente bem pequeno, de acordo com o número de infectados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, Brunão. Continua daí que logo mais eu volto com as notícias internacionais para vocês. Ok, muito obrigado. Tá aí, pessoal, o Jonathan trazendo aí informações aí de Araraquara, Ribeirão Preto, Rio Claro. Então, aquela área lá, ele domina. E depois, daqui a pouco ele vai trazer informações para vocês aí do mundo, que está acontecendo aí na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Ele vai trazer tudo, informações atualizadas aqui para vocês. Estamos ao vivo aqui para o Brasil todo aí, com mais de 1.600.000 amigos que a gente tem aí nas nossas redes sociais. Só ver aqui Cidade Ativa Online, aqui é a nossa TV online. No Rio Grande do Sul, segunda cidade com... Opa, desculpa. Desculpa, pessoal. Rio Grande do Sul, segunda cidade com mais casos de coronavírus. Bagé completa uma semana de racionamento de água. O nível da principal barragem da cidade ainda é muito baixo devido a estiagem. Famílias precisam ficar cerca de 12 horas sem água em casa aí.
devido a esse racionamento, né? Então, acaba afetando tudo o sistema, acaba afetando a todos, né? O Brasil está aí sofrendo devido aí esse vírus, né? Então, em Brasília, morre primeira vítima de coronavírus aí no Distrito Federal. Vítima é um homem com cerca de 46 anos que morava em um assentamento em Sobradinho. O paciente chegou à UPA da região às 6 horas da manhã dessa sexta-feira, dia 27, e morreu por volta aí das 15 horas. Então, diz aí o GDF. Então, essas são as informações até agora, pessoal. Essa foi a primeira morte em Brasília por conta aí do coronavírus. Mas antes de dar continuidade aqui, vamos ver as programações da Cidade Ativa Online e daqui a pouco eles estão de volta. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. Que a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem um Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのCidade Ativa Online では、毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でCidade Ativa Online でお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna.
A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Tá aí, pessoal, essas são aí nossas programações semanais para vocês aqui da Cidade Ativa Online, né? Mas, felizmente, aí, devido a essa crise aí na saúde do nosso Brasil, nós estamos passando nossas programações normalmente. Gente, vamos estar aqui ao vivo todo dia às 19 horas trazendo aqui esse boletim informativo do coronavírus, do Covid-19, né? Então a gente vai trazer aqui informações atualizadas para vocês, viu? Quer divulgar a sua marca, o seu comércio aqui na Cidade Ativa Online? Entre em contato conosco aqui pelo 11 99903 8834 ou fixo, que é o 4021 5570, e vem fazer parte de você também, da nossa família Cidade Ativa Online, aí com mais de 1.600.000 amigos, seguidores que a gente tem nas nossas redes sociais. A gente sempre faz as nossas lives aí no grupo da Cidade Ativa Online, só digitar lá Cidade Ativa Online que você vai acompanhar nossas programações ao vivo. Ou, se você perdeu alguma programação, é só entrar lá no canal do YouTube, que vai estar todas as playlists lá para vocês de todas as programações, viu? E nos segue no Instagram também, que tem várias fotos bonitas, vários informativos também. Mas, continuando aqui com as informações, em Mato Grosso, drones e celulares são apreendidos em presídio. Um dos drones foi visto sobrevoando o presídio aí, e em seguida teria perdido o sinal e caiu dentro da unidade, né? Porque eles usam, os presídios aí usam aqueles famosos capetinha, né? Bloqueador de sinal, e acabou caindo aí, como você pode ver, né? Mesmo em época de crise na saúde, mas o crime continua, o tráfico continua, então as mortes continuam, muita coisa ainda continua aqui, infelizmente, no nosso Brasil, e ainda bem aí que caiu aí, né? Então, uma coisa ruim a menos aqui no nosso país. No Mato Grosso do Sul, Polícia Rodoviária Federal participa de campanha em apoio aos caminhoneiros durante a pandemia aí do coronavírus. Siga em frente, o caminhoneiro tem o intuito de doar alimentos, marmitas, kits e kits de higiene, entre outros materiais necessários aos motoristas, né? Então, parabéns aí a todos que contribuem, né? Sabemos que os caminhoneiros é o que sofrem mais, né? Em dias normais já é um sofrimento você ser caminhoneiro, né? Devido a essas estradas brasileiras, que são as piores do mundo, devido aí o preço dos combustíveis, o preço da manutenção do caminhão, né? Então, realmente, ser caminhoneiro no Brasil é ser guerreiro, viu? Em Maceió, carreata pede suspensão de medidas de quarentena. Em ato, pede reabertura de comércios e contraria recomendações das autoridades da área de saúde do Brasil e do mundo. Isso aconteceu em Maceió. Continuando aqui na Bahia, após suspensão de funcionamento por causa da Covid-19, comércios de rua de Salvador amanhece fechado. Medida é da Prefeitura de Salvador e que segue até o dia 4 de abril. Até 4 de abril, em Salvador, determinado aí pela Prefeitura, vai estar fechado. O decreto vale para todos os estabelecimentos acima de 200 metros quadrados de área total. Olha, Salvador vazio. Em Pernambuco, voluntários entregam kits educativos para as crianças em comunidade do Recife. Caixas de ternura, como são chamados pelos voluntários da ONG Visão Mundial, buscam ajudar crianças e famílias em isolamentos por conta aí do coronavírus, né? Então, é um momento aí de solidariedade. Procurado por roubo, morre em tiroteio com o BOPE em comunidade rural de Santana. Também foi foragido por crimes cometidos no Tocantins. O suspeito foi localizado próximo à comunidade de Arapuçu, mais ou menos esse nome aí. Isso foi lá em Santana, lá em Tocantins, pessoal. Ou seja, né, a criminalidade, né, não tem jeito, né? Se o cara nasceu para ser vagabundo, não gosta de trabalhar, acaba roubando aí. Pode ter época de crise de saúde, crise financeira, ele vai sempre roubar.
Então, vamos dar continuidade aqui, vamos ver, diretora, por favor, coloca o Jonathan e vamos ver o que ele trouxe para nós aqui de notícias internacionais para a gente ficar sabendo o que está acontecendo aí no mundo todo. Bom, vamos lá, falar aqui agora das notícias internacionais. Vamos começar falando da Itália. A Itália registrou 889 novas mortes por coronavírus neste sábado e superou 10 mil vítimas, já tem mais de 10 mil vítimas fatais lá na Itália. Isso aí são dados do governo italiano. O país, que é o mais afetado na Europa, chegou a 92.472 casos confirmados neste sábado. O aumento em 24 horas foi de 5.974 novos casos. A Itália é o segundo país mais afetado do mundo, atrás dos Estados Unidos, que já passaram dos 110 mil casos. O governo federal italiano também anunciou nesse sábado que se prepara para estender as medidas de confinamento até o meio de abril. O governo está elaborando seu segundo pacote de estímulo econômico para amenizar a crise no país. Os Estados Unidos passaram a ser o epicentro mundial da pandemia de coronavírus nos últimos dias e superam o número de 100 mil casos confirmados. Nova York é o estado mais afetado, com cerca de metade dos casos. O estado de Nova York já tinha uma determinação local para as pessoas evitarem sair de casa além de atividades essenciais. Mas essa determinação obrigatória, determinada pelo governo nacional, seria uma medida mais radical. Eu estou pensando nisso agora. Talvez a gente não precise fazer isso, mas a chance de em algum momento nós fazermos uma quarentena, algo curto, de 2 semanas, uma quarentena de Nova York, provavelmente New Jersey e também partes de Connecticut, disse aí o presidente americano Donald Trump. Em meio ao aumento exponencial das infecções pelo novo coronavírus na Europa, que já registra mais de 286 mil casos e 16 mil mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde, países do continente enfrentam sérias dificuldades para lidar com a pandemia. Até mesmo a organizada e próspera Suíça, afetada em parte pela proximidade com a Itália, pode ver o seu sistema de saúde colapsar devido ao grande número de pacientes. Um cenário menos caótico, contudo, ocorre na Alemanha. Apesar de 5,7 mil novos casos terem sido contabilizados apenas até ontem, dia 27, o país parece administrar a crise de forma mais eficiente que vizinhos como Espanha, França e Itália. Com mais de 42,2 mil casos registrados, a Alemanha contabiliza apenas 253 mortes, contra mais de 8,1 mil óbitos na Itália, 4 mil na Espanha e 1.600 na França. Então, quais estratégias têm sido adotadas por Berlim para desacelerar a pandemia do novo coronavírus? Segundo a Associação Nacional de Médicos Estatutários de Seguros de Saúde da Alemanha, na semana do dia 9 de março foram realizados 100 mil exames para identificar a presença do Covid-19. Na semana anterior foram 35 mil. Esses dados são apenas do sistema ambulatorial e não incluem informações de hospitais, ou seja, os números provavelmente são bem maiores. Exames em larga escala têm sido conduzidos em outros países. A Coreia do Sul, onde o índice de mortalidade também é baixo, 1,1% contra 0,4% da Alemanha. Já realizou mais de 338 mil testes de acordo com o governo local. Essa abordagem tende a identificar casos mais cedo, permitindo que os infectados sejam isolados rapidamente. Identificar o máximo possível de infecções está ajudando a evitar transmissões. Testar e encontrar esses casos é uma estratégia valiosa para permitir que programas impeçam a propagação, afirma a infectologista Christoph de Spinner, do Hospital Técnico de Munique, uma das instituições de linha de frente ao combate da pandemia lá na Alemanha.
Por outro lado, os testes sozinhos não são bastante. Também é preciso o distanciamento social para retardar o avanço do vírus até que uma vacina esteja disponível. Como mais de 70% das infecções resultam de casos não detectados, mesmo que haja muitas triagens, é necessária uma quarentena rigorosa, a fim de reduzir o número de contatos e transmissões, explica a virologista Ulrike Protzer, professora da Escola de Medicina da Universidade Técnica de Munique. Então, como a gente falou, né, é extremamente importante os laudos e a constatação de todos, o máximo possível, na verdade, de pessoas infectadas. Então, identificar a presença do Covid-19 é também uma tarefa muito difícil, porque a maior parte das pessoas infectadas não apresentam os sintomas. Então, fica difícil de saber se deve ou não procurar os exames. Então, devido a isso, a Alemanha tem, logo no primeiro sintoma, no comecinho de tudo, eles já fizeram mais de 134 mil testes assim na primeira semana e no comecinho da segunda semana. Então isso ajudou bastante a eles isolarem os focos principais da onde o vírus estava se propagando e diminuíram muito a taxa de mortalidade se você for comparar aí a estatística dela com os outros países vizinhos. A Espanha registrou 832 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde espanhol que informou isso ainda na tarde desse sábado. É o número mais alto registrado em um único dia desde que o novo coronavírus chegou ao país. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e do Ministério da Saúde espanhol, o país é o segundo com maior número de mortes pela doença no mundo, que são 5.690, ficando atrás apenas da Itália. E chegaram para a gente aqui alguns dados dos países com maior número de mortes do Covid-19. A Itália já ultrapassou os 10 mil casos de mortes. A Espanha vem em segundo, com 5.690 confirmados até agora. Em terceiro lugar, a China, que foi onde tudo começou, com 3.299 casos. Depois vem o Irã, com 2.517 casos, França, 1.997, Estados Unidos, com 1.711, o Reino Unido, com 761, Holanda, com 547 casos, Austrália, com 460, Alemanha, com 395 casos. Esses são os dados aí do Ministério da Saúde da Espanha e da Universidade Johns Hopkins, tá? Então, de acordo com tudo isso que a gente está vendo nos países lá de fora, é possível ainda a gente minimizar bastante os casos infectados e as mortes pelo coronavírus. Basta a gente seguir os bons exemplos do que tem dado certo nos países lá fora e evitar os erros dos países também, como, por exemplo, a Itália, que demorou demais para dar verdadeira atenção e começar a realizar os testes, e hoje está aí no topo da lista com mais de 10 mil mortes confirmadas pelo coronavírus. Os Estados Unidos já são o país com mais infecções, com quase 105 mil casos. Depois vem a Itália com 87 mil, a China com quase 82 mil casos. Então, você percebeu que a Itália, os Estados Unidos e a China têm praticamente o mesmo número de infectados ali, é muito pouca diferença. Porém, a Itália tem 3 vezes mais mortes do que a China e os Estados Unidos o dobro do que a China, para a gente ver como agir o quanto antes é importante. A Itália demorou e tem aí 3 vezes mais mortes do que a China e nem são tantos casos a mais assim. A Espanha ultrapassou a marca de 72 mil casos, segundo aí o Ministério da Saúde espanhol, com 8.189 novos casos entre sexta-feira, ontem, e a tarde desse sábado. Então a gente viu a tabelinha com os dados que chegaram aqui do número de mortes. Agora eu tenho uma outra com o número de casos. Então o número de casos, os Estados Unidos é o que está no topo, com o número de casos, são 104.860 casos confirmados.
Depois vem a Itália com 86.498. Então, tá vendo? A Itália, apesar dela estar em segundo lugar com o número de casos, ela é o maior número de mortes. Os Estados Unidos, sendo o maior número de casos, ele vem lá em quarto lugar em número de mortes. A China foi o terceiro país com o maior número de casos, em 81.996, seguido por Espanha com 72.248, Alemanha com 53.340, Irã com 35.408, França 33.437, Reino Unido com 14.754, Suíça com 13.259 e a Coreia do Sul com 9.478. Então, se a gente comparar essas duas tabelas, não são os países que têm mais infectados que têm mais mortes. Então, peraí, alguma coisa diferente está acontecendo no jeito de encarar essa pandemia em cada lugar. E é aí que o Brasil tem que entrar com os estudos e aprender com quem está fazendo as medidas que vêm dado certo, que estão conseguindo minimizar bastante os danos e as mortes, e seguir o exemplo para que aqui também a gente possa prevenir o máximo possível. Um exemplo bem prático e muito direto para o Brasil é o nosso crescimento de números de casos até aqui, pelo menos até, esses dados são até quarta-feira mais ou menos, está dobrando a cada 3 dias. Esse é um ritmo de crescimento pior do que o da Itália e muito parecido, muito próximo do da Espanha, que demorou até mais tempo que a Itália, desde os 100 casos, para parar as atividades. Então, a gente já tem uma régua para medir. A gente está 11 ou 12 dias atrás da Espanha em termos epidemiológicos, em número de casos e evolução da doença. E a gente leva um tempo para ver as medidas funcionarem. Se daqui a um mês, no começo de abril, a gente estiver crescendo menos que o surto espanhol, cresceu até agora lá, a gente vai saber que as medidas estão funcionando ou não. Tem outros países que entraram no surto antes da gente e que estão em situação melhor ou pior, e nos quais a gente pode se espelhar. Se o nosso crescimento deixar de ser um dos piores, como o da Espanha, e passar a ser um dos melhores, ou cair para outro patamar, a gente tem como saber que as nossas medidas funcionaram, porque já temos a experiência deles para comparar. Então é o que eu estou falando, a gente aprender com os acertos e com os erros dos países que já têm vivendo isso, né? A Espanha tem sido aí um dos crescimentos mais rápidos de todos os países, e a gente está aproximadamente 11, 12 dias de diferença. Então a Espanha está vivendo o que a gente vai viver daqui a uns 10, 11 dias. Então ficar de olho no que está acontecendo lá, prevenir aqui, e a gente vai ter aí um jeito de comparar e ter mais ou menos uma certeza de que se as nossas medidas estão funcionando ou não, para a partir daí bolar uma melhor estratégia economicamente e falando da saúde também. Também vamos ver a diferença entre regiões. Se Brasília, que adotou medidas antes, tiver um crescimento menor do que São Paulo ou Rio, que levou um pouco mais de tempo, ou de algum outro lugar, a gente vai saber se está funcionando ou não. E de repente podem voltar a relaxar mais cedo, porque a coisa funcionou. Então, se Distrito Federal apresentar lá em Brasília melhores resultados do que São Paulo e Rio, quer dizer que as medidas estão funcionando. Mas o ponto é parar antes de dar essa liberdade de olhar, respirar, ver o que aconteceu e decidir. Não parar é o que a Itália fez. E se você não para, o coronavírus vai parar vocês. Né? Que esse aqui são palavras do Átila Iamarino. Ele é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo. Ele concluiu 2 pós-doutorados estudando a disseminação, que ele prefere chamar de espalhamento, a disseminação dos vírus e a forma como esses organismos evoluem. Um desses pós-doutorados dele foi na própria USP e o outro na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, não é qualquer um que está falando, é uma pessoa estudada que sabe do que está dizendo, ele tem doutorado, aprofundamento no assunto, então ele não iria dar um pronunciamento desse à toa. Essas foram até agora as notícias internacionais de hoje.
Eu vou já me despedindo de vocês, que a gente já está estourando o tempo, mas mesmo que estoure um pouquinho, não tem problema, porque o importante é a gente trazer as informações e as precauções atualizadas para você. Esse é o dever aqui da Cidade Ativa Online, que tem como dever estar atualizando vocês da melhor maneira possível, como mídia alternativa, como uma TV online. A gente consegue atingir muito mais gente do que alguns outros veículos de comunicação. Então é nosso dever estar aqui fazendo esse tipo de retratação. Então quero agradecer imensamente a audiência de vocês, agradecer por vocês estarem comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Cidade Ativa Online, ativando as notificações, se inscrevendo também no Instagram, que é @Cidade Ativa Online. Muito obrigado mesmo. O nosso canal tem crescido cada vez mais graças a vocês. Obrigado também pelos vídeos que têm chegado, pelos milhares de comentários, pelas perguntas. As perguntas de vocês ajudam a gente a preparar aqui sobre o que a gente vai dar mais ênfase ou não nesses boletins informativos durante o coronavírus. Esperamos que as medidas passadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde sejam seguidas à risca, para que a gente possa minimizar ao máximo os danos causados pelo coronavírus, que, como eu acabei de falar, nós temos como comparar o que está dando certo e o que não está dando certo, de acordo com as medidas tomadas por outros países que já vêm vivendo esse combate ao coronavírus há algum tempo. Então, vamos ficar de olho nas notícias, vamos ficar de olho aqui na Cidade Ativa Online, que a gente vai sempre trazer as novidades, e qualquer novidade vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo. Quero desejar a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma boa noite a todos da equipe da Cidade Ativa Online, que estão sempre trabalhando muito para poder trazer o melhor para vocês. Boa noite, Bruno, boa noite a todos da equipe aí de Salto. Em breve, assim que permitido, a gente estará junto novamente, fazendo as programações que a gente tanto gosta, de trazer entretenimento e um pouco de diversão para o pessoal em casa, como as outras notícias do resto do Brasil e do mundo, não só do coronavírus, porque as coisas continuam apesar de tudo isso. Então vamos nos manter firme. A palavra de ordem agora é união. Vamos nos unir, vamos ajudar aqueles próximos de nós que não podem, que não têm condições de repente de estar indo ao mercado, alguma coisa do tipo, que não tem filho, parente, e às vezes acabam se expondo a um risco por simplesmente não ter alguém que possa fazer por eles. Então vamos nos propor a ajudar quem precisa. Uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana. Amanhã estaremos de volta aqui às 19 horas, trazendo as novas atualizações, novos números e precauções e também as medidas tomadas pelos governantes, tanto no Brasil quanto no mundo. Até amanhã. Valeu, irmão. Muito obrigado aí pela sua participação e se cuida aí, lava as mãos, passa o álcool gel e tal e faz as suas quarentena aí e que Deus abençoe a todos aí de Araraquara e com certeza a gente vamos Vocês também. O álcool tá sempre na mão aqui, lavando a mão a beça aqui. Já tô ficando quase sem dedo. Boa noite para todos. Boa noite. É isso aí, pessoal. O Jones esteve aí, ó, trazendo informações para vocês atualizada, sempre aí com fontes maravilhosas aí. Ele sempre vai trazer informações para vocês aí da região de Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos e notícias internacionais também, para a gente ficar ciente aí do que está acontecendo no mundo. Então é isso, pessoal. Cidade Ativa Online trazendo aqui informações para vocês nesse boletim informativo. Então é a nossa obrigação aqui de trazer aqui notícias atualizadas, viu? Então esperamos que o Brasil consiga aí superar essa dificuldade, essa crise na área da saúde e esperamos que tudo se normaliza, né? É o que a gente pediu. Sabemos que muita gente está sofrendo, famílias de baixa renda, autônomos, comerciantes, caminhoneiros, sabemos a dura vida como é. Em dias normais já é difícil, né? Ainda imagina quando tudo parado. Então, infelizmente aí, então é o nosso dever mostrar aqui o que está acontecendo e que as autoridades aí, os políticos tomam também a devida providência e
administra com inteligência, né? A gente elege eles, elege os políticos, elege o presidente, elege os governadores para que tomar uma decisão inteligente para que nós consiga caminhar como sociedade, né? Então precisamos de líderes que estejam unidos, não adianta aí, a gente tem que entrar no bom senso, tanto o presidente, tanto os governadores, os ministros, os prefeitos da cidade tem que entrar aí em concordância para que tomem uma decisão para que a gente consiga contornar essa situação. É só assim, né? Vivemos em uma nação onde que uns dependem dos outros, não adianta cada um tomar uma decisão por si também que não vai dar certo, não adianta radicalismo que também não vai dar certo, então o bom senso sempre tem que prevalecer. Então, muito obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima.